Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, RB Notícias, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, no canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Nós temos aqui o apoio do Ara Super, que juntamente com a Araújo Mix, compõem a melhor, a mais antiga e maior rede de supermercados do Acre. Isso mesmo. Vendendo produtos de qualidade com preço bem abaixo da concorrência. Olha, os preços estão baixando devagarinho. Lembra no início da pandemia que nós trouxemos aqui o presidente da Associação de Supermercados do Acre e proprietário da Rede Araújo, um dos proprietários, né? Alden Araújo, ele é proprietário junto com o seu irmão, Aldenor Araújo. Ele pediu para vocês, as pessoas não fossem ao mercado assim, de forma desesperada, não houvesse aquela corrida, porque ia provocar aumento de preços. E ele disse, o supermercado não produz nada, só revende. Nós dependemos de um bom preço, dependemos dos fornecedores. Então o pessoal correu, tinha gente comprando 10, 15 cartelas de ovos, não deu outro, os produtos aumentaram, subiram. Os ovos chegaram uma cartela chegou a custar R$26, R$28. Já baixaram. Tem canto aí de R$10, isso, viu como é importante? É a lei do mercado, da procura e da oferta. Ok? Uma notinha rapidinha aqui antes de começar a entrevista com o doutor Antônio Carlos. De economia. Olha, a previsão dos economistas lá fora, no mercado externo, era de que o PIB brasileiro ia encolher em torno de 11%. A previsão dos técnicos aqui, dos economistas aqui, era que chegaria a mais ou menos 7, 7,5%. O real está passando apenas de 4, 4,5%. Ainda bem. Ainda bem. A gente esperava uma queda maior. Agora, o desemprego despencou de vez. Isso é muito preocupante. O que o governo precisa fazer? Tem que fazer um ajuste. Já está falando não em aumentar o imposto, mas fazer um ajuste, ajustar a máquina, melhorar algumas condições, né? Para melhorar, então, o ambiente de negócio, a melhorar, então, a segurança jurídica e o otimismo em relação aos empresários. A gente precisa ser otimista para poder vencer o desemprego. A inflação está controlada, mas ela pode voltar. É uma ameaça. E outras mazelas na nossa economia. Está difícil? Tá. Impossível? Não. Para Deus nada é impossível. Vamos lá então, né? Isto posto, então vamos lá. Doutor Antônio Carlos Pereira, presidente do Sindicato das Empresas de Refrigeração e Ar-Condicionados do Acre, Cinear. Empresário bem-sucedido, proprietário de 3 empresas. Ainda existe a Repel, viu? Existe a Repel, existe também a Quefrio e existe também a mais conhecida, né? Que é a Engeniar. Isso. Seja bem-vindo. Obrigado, Bom dia. Muniz. Bom dia, Muniz. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui em nome do Cinear, o Sindicato das Empresas de Climatização e Ar-Condicionado, para a gente tratar de um assunto de tamanha relevância, que é o cuidado da qualidade do ar interno. Em conversa vamos falar com o sobre senhor, o PMOC, Plano isso. de Manutenção, Operação e Controle. Até que ponto esse plano é importante? Eu não diria para apenas as pessoas que usam ar-condicionado, mas as outras também que acabam sendo vítimas também das doenças, né? Então, indiretamente, né? Nesse período agora no Acre e na Amazônia, a gente passa pelo período das queimadas, Isso. onde o ambiente externo fica altamente complicado e se fala muito sobre isso, tanto a mídia, a imprensa, como os órgãos fiscalizadores, sobre a qualidade do ar externo. Só que esse é um período sazonal da qualidade do ar externo. Imagina a qualidade do ar interno nos ambientes climatizados. O PMOC é uma lei que foi sancionada ainda no governo Michel Temer, precisamente no dia 4 de janeiro de 2018. A lei é a 15.589 e ela versa justamente sobre manutenção de ar-condicionado em ambientes de uso coletivo, públicos ou privado. Entendi. Então, esse plano de manutenção, operação e controle, ele vem justamente para satisfazer e melhorar e minimizar, melhorar a qualidade do ar interno e assim minimizar futuros problemas de saúde. Porque nós sabemos que um ar-condicionado em uso inadequado, ou seja, fora da manutenção regular, ele pode causar muitos problemas, fungos, ácaros e bactérias, né? E aí você diz assim, e qual é o período correto de manutenção do ar-condicionado? Vamos lá, pergunta. Sim.
qual é o ideal? Então, é isso. Ó. O plano de manutenção, ele trata justamente dessa necessidade. Por quê? Porque o período de manutenção, ele está altamente ligado ao período de uso desse produto. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um hospital que tem uso de ar-condicionado contínuo, que o aparelho funciona o dia inteiro no leito hospitalar. Esse aparelho, ele tem uma manutenção, ele tem uma necessidade de ser vista a manutenção de uma forma mais frequente. Mas, normalmente, os fabricantes recomendam de 2 a 3 vezes ao ano. Né? Mas o plano de manutenção... mais de um ano sem Tem gente que esquece até da manutenção. Enquanto ele está funcionando, ele acha que está bem. Ele acha que está bem. Só que acontece o seguinte, quando o aparelho não é feito a manutenção regular, e aí eu falo assim do uso doméstico, o que acontece? Quando você passa de 4 meses... O diretor está me olhando com cara de quem passa mais de um ano para fazer a manutenção. Quando você passa de 4 meses, você vai ter problemas de alto consumo de energia, baixo desempenho, baixo desempenho do aparelho, vazamentos de água, porque geralmente tem a pinga e a gente vê sempre muito isso. E aí o cliente, ele sente, principalmente nesse período de calor, o aparelho ele chega a perder em rendimento até 50%. E é nesse instante, às vezes, que o cliente se dá conta da necessidade da manutenção. Aí ele procura uma oficina especializada ou algum mecânico amigo, enfim, e busca fazer a higienização. E ali ele já comprometeu também o próprio aparelho, né, doutor? Também, porque a durabilidade do aparelho está relacionada à manutenção preventiva feita de forma correta. Ou seja, houve um esforço desnecessário da máquina, né? Também é. Então, assim, o PMOC, ele versa sobre a qualidade do ambiente interno, principalmente em escolas, prédios públicos, de secretarias, enfim, hospitais, laboratórios, consultórios médicos, drogaria, lojas, enfim, toda pessoa, empresa que tem negócios e que tem um ar-condicionado, ele precisa ter o PMOC. Agora, o PMOC não é só um contrato feito com uma empresa, é um contrato feito com uma empresa que comprove a efetivação dessa manutenção de forma regular. Entendi. E mais ainda, com o aferimento da qualidade do ambiente interno. Esse ambiente interno, ele tem que ser feito a cada 6 meses, tem que ser aferido a qualidade do ambiente. Isso é feito através de um laboratório próprio, que faz o ensaio, faz a coleta da qualidade do ar interno. Existem laboratórios, hoje nós temos vários laboratórios em São Paulo, que tem convênio com algumas empresas e que é de fácil acesso. Para você ter uma ideia, todas as agências bancárias, shopping center, todo o sistema de ar-condicionado central, já fazem isso há mais tempo. Mas hoje, por força de lei, e essa lei do PMOC, ela vem para normatizar através da Anvisa, que faz a fiscalização, mas ela também disciplina a forma de manutenção justamente para que você tenha uma qualidade de ar interno satisfatória. O que pode, senão o que pode ser conforto pode se tornar um ambiente insalubre, um ambiente de problemas, que pode não levar à morte. Exatamente. A preocupação do nosso sindicato neste ano era justamente fazer uma campanha ampla, né, na mídia, nas redes sociais, com o apoio, inclusive, da Anvisa, da Vigilância Sanitária do município, do Estado, para conscientização dos gestores públicos, diretores de escola. Você imagina aí, você que é pai e mãe, que tem seu filho estudando, depois você pode ver imagens aí que são assim aterrizadoras, porque... Nós temos alguma ilustração além da que saíram aí, gente? Se tiver, colocar, por gentileza. Você vê imagens de ar-condicionado com 3, 4 meses sem fazer manutenção, e isso é o ar que a criança está respirando. Sim. Diretamente. Diretamente. É o ar que a gente principalmente tem algumas pessoas que gostam de ficar de frente. Isso, então é saúde pública. Na verdade... Olha a sujeira aí. É isso aí. A que ponto chegou isso aí? É isso aí. Isso pode comprometer a máquina do aparelho, o motor, né? Além do que... Esforço desnecessário, consumo de energia. Além do alto consumo de energia, pode acontecer até riscos de incêndio. Então, doutor, nós já vimos... Também risco de incêndio, porque você... não é por acaso que dá de vez em quando dá problemas, a gente já viu acidentes. Não necessariamente o problema não pode ser só da instalação, da rede, não. Pode ser provocado pela falta de manutenção do ar-condicionado, claro, porque a manutenção ela se faz necessário de uma forma mensal, de uma forma trimestral,
semestral. Tanto é que a lei 15.589, ela exige pelo menos 2 testes durante o ano. Então, a cada 6 meses de aferição da qualidade do ar interno. Então, é um alerta também para os lojistas, enfim, todos que têm ar-condicionado em ambientes coletivos, que procurem uma empresa especializada, que faça um contrato de PMOC, que tenha registro, mas que também tenha essa qualidade do ar aferida, porque isso faz parte. As multas são pesadas. Entendi. As multas iniciam de R$2.000 e chega até R$1.200.000. Precisamos conscientizar o usuário, de um modo geral, que, claro, tudo tem um custo, mas aí não seria um gasto, seria um investimento, né? Investimento na manutenção do ar-condicionado, no baixo desempenho de energia, no conforto, né? No sentido de evitarmos doenças, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Nós vivemos hoje um período da pandemia que ela vem disciplinando, principalmente agora, como na é que higienização, não está, então? Na higiene como pessoal. Nesse momento nós estamos cuidando da nossa saúde de forma mais intensa, como sempre deveria ser feito. Cuidado com as mãos e etc. Né? E esse cuidado que se tem no ambiente de casa, há de se ter também com o aparelho que você usa como respirador, porque o ar-condicionado ele promove o conforto, mas ele também ele detém produtos, né, ácaros, fungos e bactérias quando não feita a manutenção no período certo. Vamos tentar tirar, então, vamos tentar tirar algumas dúvidas de quem está em casa. Por exemplo, tem gente que diz que nesse período agora do inverno amazônico, né? Infelizmente, na Amazônia nós não temos 4 estações, nós temos só 2. Aqui ou é inverno ou é verão. Nós não temos primavera, verão, outono e inverno. Tá. Que é importante colocar um recipiente com água no quarto, por exemplo, ou na sala onde tiver ar-condicionado, para manter mais úmido. É mito ou verdade? Não, é verdade. O umidificador, ele sempre vai auxiliar num ambiente, num ar que é mais ameno do ponto de vista do clima, porque nós vivemos nesse período seco da Amazônia e o ar-condicionado ele faz a retirada do ar, mas nem todo o ar-condicionado faz a tomada do ar externo. E como ele não faz a retomada do ar externo, é importante que você tenha um umidificador, sim. Entendi. Se você tem um ambiente que você pode ter um umidificador, principalmente nessa época de agosto e setembro. Mas também é só nesse período no Acre. Porque a umidade da Amazônia ela já é excelente, né? É verdade, nós já temos, nosso clima é quente e úmido e a umidade já é muito boa. Nós temos esse privilégio. É isso aí, temos o privilégio. Outro detalhe, outra dúvida. O desempenho do ar-condicionado interno depende do ambiente lá fora? Depende, sim, de certa forma. Por quê? Porque o ar-condicionado, o nosso clima na Amazônia é quente e úmido. Tá? Então, se você tem uma temperatura lá fora de 30 graus Celsius, né, você tem uma máquina que foi produzida para atingir essa temperatura. Agora, se você tem uma temperatura negativa, se você tem uma temperatura inferior, você não vai ter a condensação correta. Então, o ar-condicionado vai ter dificuldades. Isso acontece quando está frio também? Quando está frio. Tanto é que no Acre, a gente só vende e só conhece, praticamente todas as pessoas só conhecem o ar-condicionado na versão frio. Mas, na verdade, no sul do Brasil, e é muito comercializado, o ar-condicionado quente e frio. Tem um dispositivo lá. Que tem uma válvula, tem uma válvula reversora que faz a transformação desse ar, que em vez de frio, isso você, quando viaja para a Europa, enfim, outros países mais frios, você percebe que você tem um clima frio ou quente. Também existe ar-condicionado e o cliente que queira comprar em Rio Branco vai encontrar dificuldade, mas pode encontrar, né? Vamos prestar aqui uma consultoria de graça ao pessoal 0800. Quais os motivos? Eu sei que não é só um, sei que são vários, mas os principais que levam o ar-condicionado a ajudar o SAEB a depositar água também lá no quarto. Então tem duas situações. Primeiro, primeiro a manutenção incorreta. Isso já é um sinal. Esse já é um sinal. Não tem o que discutir. E a gente tem muita manutenção, muita instalação que é feita de forma incorreta. É muito importante. No gatilho, de qualquer jeito, improvisado. É porque os preços eles são variados, né? Então, uma empresa especializada tem um valor de uma instalação de um ar-condicionado, porque ela tem o compromisso da garantia. Tem um custo maior. E etc., um custo maior. Segundo, é a própria falta de manutenção.
Quando o aparelho e em Rio Branco a gente percebe bem o fato, viu, Muniz, de que as pessoas não se preocupam muito com o sistema de dreno do ar-condicionado. Sim. Geralmente os ar-condicionado, e a gente chama assim o biqueiro, que ele é o instalador de o próprio rua. aparelho dá o jeito. Lá O aparelho dá o jeito, o cara coloca uma mangueira fora, não faz a drenagem correta, sabe? E aí tem isso. Agora nós Mas precisamos... a manutenção, a falta de manutenção do ar-condicionado ocasiona o pingar de água, o cair de água para dentro do ambiente interno Ali também. quer dizer que o aparelho também já está em perigo, né? Já está em perigo. Tem ar-condicionado de modelo, porque assim, o Brasil produz e comercializa 4 modelos de ar-condicionado, geralmente então. de 3 a 4 modelos de ar-condicionado. Vamos lá, então. E que os preços são variados de acordo com a produção desse ar-condicionado. Por exemplo, tem ar-condicionado de linha popular, que é o aparelho mais barato. Esse aparelho ele tem um maior consumo de energia, mas as pessoas adquirem por conta do preço. Depois Isso é mais caro. Isso é mais caro, porque ele consome mais energia. Sim. Depois você tem um aparelho inverter, que é um aparelho de alta tecnologia. Isso é verdade? É verdade. Mas Qual, verdade medida qual percentual de consumo, em Olha, média? dependendo do aparelho, ele chega a economizar até 60% de energia. Então vale a pena. Vale muito a pena. Me tira outra dúvida. Alguns técnicos afirmam que determinado horário, a partir das 9 da noite até as 6 da manhã, o consumo é menor. É verdade ou mentira? É verdade, é verdade. Inclusive, existe ar-condicionados que tem temporizador, Sim. que ele faz justamente isso. Ele faz a leitura automático, do de forma corpo, automática. ele faz automático. Ele faz a leitura do corpo em estado de repouso, dormindo, e aí ele vai diminuir a velocidade do compressor, vai minimizar a temperatura, porque a temperatura de conforto gira em torno de 23 graus. Se você estando dormindo, sua temperatura tem repouso, o corpo está em repouso, muda a temperatura do corpo. O aparelho faz automaticamente. Faz automaticamente. Então, aí está o segredo também do consumo segredo baixo. da diferença de qualidade de ar-condicionado. Eu ia dizer isso. Tem ar-condicionado que tem um nível de ruído menor, Sim. que tem todas essas vantagens, que tem filtros, tripla filtragem, que esses filtros evitam justamente os fungos, ácaros Sim. e até bactérias, né? De forma automática. De forma automática. E no período correto da manutenção, ele acende a luz, ele sinaliza a necessidade da troca. Que bom, né? Então, que bom que as pessoas procurem uma empresa especializada para adquirir um ar-condicionado diferenciado. Pode procurar aqui Frio, que é uma empresa nossa, que instalada ali na Praça dos Juventus, que tem um diferencial, primeiro, do cálculo de carga térmica para o ambiente, onde você compra um aparelho no tamanho, na medida correta para a sua necessidade. Para não faltar nem sobrar. Não faltar e nem sobrar, porque as pessoas, às vezes, vai comprar um ar-condicionado... Desperdício. Vai comprar um aparelho de 7.000 BTUs, quando a necessidade dele é de 12. Vamos lá, então. Né? Vamos aprofundar isso aí. Então. Um quarto 4x4, por exemplo. 4x4. Aí Qual você seria pode, o ideal? Um aparelho aí de 10.000 BTUs a 12.000 BTUs. Porque você tem... um cálculo aí entre uma TR, uma tonelada de refrigeração, uma TR para refrigerar entre 15 a 20 metros quadrados. E esse diferencial, essa equação, ela diferencia justamente porque às vezes o ambiente está num ambiente interno, fechado, por exemplo, um quarto de apartamento que está sobre efeito de laje, Sim. é um aparelho que não pega sol da tarde. Desempenho bem melhor aí, né? Aí ele é um quarto mais frio, que vai ter um ambiente mais propício para uma capacidade inferior. A quantidade de gente que dorme no quarto é bem importante? É importante, né? porque a caloria de cada pessoa gira em torno de 1.900 BTU de calor. Isso é normal. Isso é normal. No ambiente, às vezes, é um ambiente pequeno, né? Lan house, por exemplo, acontece muito. Uma lan house, mas um concentração ambiente pequeno, maior. mas tem concentração muito de pessoas em conta e de equipamento também. Que produz calor. Tá. Aí a necessidade do aparelho é maior. Mas outro detalhe aqui, tem gente que dorme numa suíte, dorme com a porta do banheiro aberta. Outros fecham e ainda botam um vedadorzinho. Aí você está correndo risco de sair do frio e entrar no calor, e vice-versa. O ideal, como seria? Então, o ambiente de refrigeração né, doméstico, é importante que ele seja hermético, que ele esteja com as portas fechadas, para que ele evite desperdício de produção de ar refrigerado. Né? Então, ele tem ganho com isso. É como um refrigerador, uma geladeira que você abre bastante, você vai perdendo mais energia. Você vai Outro nada detalhe, de graça. Tem gente que usa os ar-condicionados de moda antiga, que não tem o que o senhor falou de forma automática. Se você sair lá do 16, depois que vai dormir, meia-noite,
bota lá para 23, qual seria o percentual de consumo médio de energia que ele vai ter a menos? Então, o ar-condicionado, ele... E de acordo com a necessidade do cliente, porque tem pessoas, e muda muito, né? Tem pessoas que adoram dormir com 18 graus. Eu, por exemplo, o meu ambiente de dormir é 18 graus direto. Eu durmo 16. Então é assim. Mas então, eu acho que é desperdício. Geralmente ainda tem uma situação, porque o homem entra em conflito com as mulheres, porque a mulher, geralmente, ela é mais quente, a mulher é mais magra, ela tem menos frio, e a mulher quer uma temperatura diferente. Mas o ideal e a temperatura que o mundo diz de conforto é 23 graus. Aí não precisa ninguém estar brigando com o controle. Não, você regula a temperatura e deixa que a coisa aconteça. Isso é importante que você ligue 1 hora antes de dormir, porque isso também é consumo. Às vezes a pessoa vai 1 hora antes de dormir. 1 hora antes, Se você liga o aparelho 1 hora antes, quando você entrava, o aparelho o ambiente já está refrigerado. Aí você pode até baixar, então. Aí você pode... porque aí ele vai ter o menor consumo de energia. É o inverso do que as pessoas pensam. Agora, para encerrar, doutor, está na hora da gente, você tem razão, é uma campanha de esclarecimento, até para evitar prejuízo no desempenho do aparelho, ou seja, evitar ficar trocando praticamente de ano em ano o aparelho. Tem gente que não faz manutenção e tem que comprar um ar-condicionado novo depois, né? Gasta mais energia, uma série de coisas, sem falar na questão das doenças, né? Mas de qualquer forma, acho que foi muito bom esse primeiro encontro. Eu quero agradecê-lo pela disponibilidade de vir até aqui, pela a presteza, a firmeza nas respostas das perguntas. E dizer que a gente vai voltar aqui em breve para dar sequência a esse nosso assunto, que eu acho que é de suma importância para a saúde da nossa gente. Com certeza, com certeza. Muniz, eu que agradeço, em nome do nosso sindicato, de todas as empresas filiadas ao nosso sindicato, e aqui eu não vou revelar o nome de todas as empresas, porque são muitas, não só aqui em Rio Branco, né? Não só aqui em Rio Branco, nós temos 29, mas esse ano seria o ano que a gente ia... É um mercado em crescimento? É um mercado altamente em crescimento. Como é que foi rapidinho? Como é que foi esse período? Como é que está sendo? Houve queda também? Não, porque o ar-condicionado é prioridade, nunca fechou. Não tem fechou. É saúde pública. Agora melhor, porque as pessoas em casa... É saúde pública. Mas... Eu fico muito feliz e já me coloco aqui à disposição para uma outra conversa, onde a gente possa falar muito mais sobre PMOC, porque é um tema recorrente, necessário, sabe, e que precisa de compreensão de todos. Claro. Bom, um abraço. Agradeço, tudo de bom, um abraço. Obrigado. Um bom dia para a minha amiga Sara, que fez o elo entre nós aqui, né? Depois do intervalo, eu volto para conversar com o professor Justino Queiroz, educador, dedicado. Nós vamos falar sobre a volta às aulas. Será que devemos voltar em setembro ou não? Eis a pergunta. Agora faltam 5 minutos para as 12 horas.